Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um relatório de gestão do GGS11, relatório de competência de junho, fechamento de semestre, Diego, cheio de novidades. E a pergunta é, o ano acaba aqui ou tá só começando? Olha, tá parecendo o relatório de janeiro, que só tá começando, cara. Estamos Tem só começando, muita coisa aqui ainda para trazer pro pessoal. Estamos com a camisetinha aqui, ó. Até brinquei no início, poxa, aqui é de mais 150 mil daqui a pouco, Pedrão. Essa aqui estamos usando porque já vai ficar desatualizado, já tá desatualizado, né? Bom, então temos muita coisa, muita água para rolar esse ano ainda. Vamos lá atualizar sobre junho, fechamento do semestre e acompanhar aqui as principais novidades, pessoal. Tem obras, tem conclusões, tem coisa Cheio de novidades, né? E guidance novo também. Guidance O pessoal tá novo. ansioso. Vamos falar de tudo isso aqui e tentar resumir as principais informações. Bora lá! Bom, logo na página aqui inicial de informações, o que chama a atenção, Diego, aqui já estamos com o número de cotas atualizadas com a nona emissão. Então o GGRC E PL? chega num patrimônio líquido aí de 1,7 bi, mais de 1,5 bi em valor de mercado, continua com desconto, né? E o dividendo aí de junho, o pessoal aí, muitas perguntas aí falando, pô, mudou, aumentou o rendimento para 0,105. Só deixando claro, pessoal, esse é aquela raspinha do tacho, né, Diego? Do Finalzinho do semestre ali, Pedro. A gente é obrigado a distribuir no mínimo 95% do resultado do fundo no semestre. O que acontece? A gente tenta linearizar da melhor forma possível o rendimento, só que você faz sempre o ajuste do final do semestre. Então, fazendo os 95%, a gente tinha que distribuir um pouquinho a mais e acabamos aí aumentando o último mês, quer dizer, geramos ganhos aí de eficiência operacional, economias, distribuímos para o cotista e vamos falar do guidance novo já, né, Diego? É isso. E que crescimento, hein? Pois é, crescemos bastante o fundo aí. Tem até uma matéria legal aqui. Vou passar aqui os principais vídeos e matérias sobre o GGRC. Então, tem uma ali falando está em modo compra, né? Acho que temos novidades por vir aí. Tem também uma reportagem legal aqui que fala, então, essa da Infomoney, né, conclui captação de 341 milhões e promete apetite por novas aquisições. E essa de baixo, Diego, que eu achei legal, com reestruturação, Zagros leva GGRC11 a novo patamar no mercado. Essa matéria está legal, falando que o fundo agora está entre os 15 maiores FIIs de tijolo do mercado, entre os 6 do segmento. Isso é muito importante, cara. Assim, o pessoal ter uma ideia assim de quanto isso é importante. Os fundos que estão à frente são de casas aí gigantescas, né? Exatamente. Ou que tem banco por trás, ou sócios aí expressivos ali que acabam aportando dinheiro até mesmo de fora, e o GGR crescendo aqui dentro do Brasil na raça, né, Pedro? Brigando com os grandes aí, né? Então a gente está se posicionando aí entre os grandes fundos do mercado, entre os maiores do segmento, os maiores do segmento aí também de tijolo, e também no ranking geral a gente já está entre os 30 maiores fundos do Brasil, dentro de papéis e tijolo, né? Então, de fato, acho que é um novo patamar aí pro fundo, né? A gente atinge um novo patamar. Bom, comentários iniciais, já falamos do rendimento, base de cotistas continua crescendo, estamos chegando em quase 180 mil cotistas, Diego. Então, a gente fez aquela aposta de quando chega em 200 mil, você manteve para outubro, se não me engano. Outubro. Eu falei setembro, né? A gente tem ainda 3 meses, eu mantenho minha aposta, então. Tá mantida aqui. Tá crescendo muito, ainda é capaz de você. Tá crescendo muito, eu acho que vamos chegar lá. Bom, pessoal, cenário internacional, cenário local, acho que assim, os principais acontecimentos, a gente está falando aí em tensões, né? Lá fora, tensões geopolíticas, guerra aí de tarifas. O Fed, por sua vez, manteve a taxa de juros inalterada entre 4,25 e 4,5%. E aqui no Brasil, o Copom aumentou a Selic para 15% ao ano, né? E o mercado tem a leitura de que essa é a Selic terminal. Quer dizer, chegamos no topo, né, Diego? Estamos aí atingindo o topo da Selic, e é aquele momento que a gente fica de olho em quando que vamos ter inversão, né? Quando que vai ter o ciclo de início de queda. A gente fala que é o fechamento da curva ali, né, Pedro? Exato. Para conseguir se posicionar no momento certo ali e não acabar perdendo esse time. Exato. Então a gente ainda está vendo também essa tensão de Congresso aí, governo federal e Congresso, que pode atrapalhar um pouco
a questão fiscal, ficar de olho nisso, expectativa é que a Selic permaneça nesse nível por mais um tempo, e a gente entende, já falou algumas vezes aqui, né, e em outros canais, que é um momento aqui, Diego, para fazer boas aquisições, né? Exatamente. Continua ainda um período de promoção para aquisições, o GGRC tem feito aquisições, tem se posicionado numa frente compradora, porque justamente quando se inverter, quando tiver essa inflexão aí no ciclo, a Selic cair e o mercado voltar, quem tiver feito boas aquisições vai surfar, na nossa opinião, aí, um bom momento de retorno para o investidor, né? Então é nisso que a gente está se posicionando no momento. Boa. Conclusão de aquisição do CD Martin Brauer. Conclusão de compra, de venda, né? Teve isso aí, Pirituba, enfim. Poxa, dinheiro na conta. Fizemos aquela estratégia, né, que a gente vem falando de comprar no atacado, vender no varejo. Então, fala um pouquinho como é que ficou, Diego? Então, compramos Martin Brauer, Pirituba, e tem o AURB, a gente comentou no último relatório também, né? A gente distratou, mas passa a ser um cotista relevante, né? Exatamente. Dá um resumão aí, Diego, como é que ficou isso aí? Exatamente. Então, assim, pessoal, Martin Brauer, de fato, agora está dentro do portfólio do GGRC11, né? Então, tinha ali alguns cumprimentos de condições, vamos dizer assim, precedentes e pós-assinatura. Então, tudo isso já foi concluído, ativo dentro do portfólio. Com cap, né, aí, estimado em 11,85, quase 12 no primeiro ano. Relevante. E assim, Pedro, para um baita locatário, um ativo muito bem localizado e com uma configuração super importante. Por quê? Um ativo refrigerado e congelado em um tamanho que atende o mais diverso operador logístico, seja ele do setor supermercadista, seja ele do setor de hortifruti, seja ele um operador logístico de uma rede de fast food igual a Martin Brauer. Exato. Né? Então, a gente acha que, assim, apesar de ser um ativo menor, ele é muito importante. Muito importante, uma baita aquisição, como a gente tem falado aqui, de comprar aí a bons preços, né, valores até oportunísticos, e vendendo em seguida com retorno alto, né, Diego? Que é o caso agora de Pirituba. Pirituba entrou, só vou recordar um pouquinho, pessoal, ele entrou ali em novembro, dezembro, de fato ali estava dentro do nosso portfólio. Do ano passado. Janeiro estava vendido. Teve um período ali de diligência, porque quem comprou é uma indústria que vai estar operando lá no imóvel. Uma multinacional gigante. Gigantesca. E assim, eles dependiam de uma série de análises ali, né, Pedro? Tanto de qualidade da água, do ar, do trânsito, enfim. Então foi um trabalho bastante árduo aí que a gente conseguiu fazer 6, 8 mãos aí com eles para conseguir concluir. Um pouco mais demorada, mas que deu tudo certo, né? Deu tudo certo. E o AURB não abandonamos. Estamos com um pezinho ali. Ativo super importante. Os dois ativos ainda super importantes ainda dentro ali do fundo. Só lembrando, pessoal, a AURB tem 2 ativos last mile, né, em Guarulhos e Mauá, aqui próximo a São Paulo. Então 2 ativos condomínios logísticos de muita qualidade, de bons inquilinos. A gente acabou não concluindo a compra por questões aí de não terem sido cumpridas as condições precedentes no prazo, mas a gente fez uma aposta aqui, uma aposta não, né, uma posição estratégica no fundo, convertendo o sinal, aumentando a compra, e temos agora 1/3 do fundo, né, Diego? É isso. Daqui a pouquinho, talvez. Um pouco mais? Vamos pensar. Vamos pensar. Bom, nona emissão de cotas. Concluída com sucesso máximo aqui, captamos quase 342 milhões de reais e ainda economizamos naquele custo, né, que você acaba colocando o custo unitário de distribuição, né, que são os custos da oferta, a gente arrecadou e gastou menos. Então revertemos aí quase 600 mil para o fundo, que vai virar rendimento depois, né? É um resultado distribuível. Então, além de ter sido feito com sucesso a captação, ela foi com custo mínimo e teve mínimo ainda. E teve economia ainda, Diego. No mínimo teve economia ainda. Não, então, até para o cotista entender que realmente a gente busca aí em todas as linhas de receita e economia aí para trazer o benefício para o fundo, né, Pedro? O que aconteceu aqui foi que a gente tinha despesas fixas aí da oferta, são as taxas, coordenador, advogados, etc. E como a gente usou o lote adicional, quer dizer, aumentou a oferta, ela arrecadou um pouco mais, e como as despesas, os custos da oferta eram fixos, sobrou dinheiro, Diego. Então, Estava travado, não tinha distribuição, não tinha feed de distribuição, né, para corretoras, etc.
Então a gente acabou revertendo isso para o cotista e vai contribuir para o rendimento. Bom, chegamos aonde o pessoal está mais ansioso, Diego. Guidance. Tem alguns que vão adiantar o vídeo aqui para esse momento, Pedro. Mas eu penso até que, poxa, volta um pouquinho aí que tá valendo a pena. E aí o pessoal pode olhar no primeiro momento e falar, pô, mas só manteve o rendimento de 10 centavos, então já indo para o final, né? Estamos mantendo o guidance de 10 centavos, né, acima do recorrente de 0,095 para todo o segundo semestre. Né? Isso, lembrando que assim, o base era o 0,095. Exato. Né? O 0,10, ele considerava um rendimento extraordinário. Que a gente teve agora Pirituba, concluímos a venda, e temos a economia do primeiro semestre, Diego, porque lembrando que a gente distribuiu 95%, sobrou 5% do primeiro. Uhum. Né? Não somos obrigados a distribuir tudo, podemos aumentar a reserva do fundo, mas fizemos aqui um esforço, mesmo pós-emissão, consolidação dos ativos e a venda de Pirituba, né? Com que a gente possa continuar tendo um nível bem forte de rendimentos. Né? Exato. E Pedro, esse novo guidance não leva em conta uma potencial venda ou locação do ativo de Campinas. Está sem Campinas agora, né? Uhum. Então ainda sem Campinas, não estamos considerando aqui nada ainda da obra de Santa Cruz, e lá não tem RMG, ou seja, a gente está só investindo na ampliação. E só saindo dinheiro do caixa e não está sendo rentabilizado. Não está entrando ainda. Isso. Vai entrar a partir do momento que a gente concluir ali a obra. Então, pessoal, para o ano que vem, vamos supor que a gente alugue Suzano. O Diego vai falar já de Suzano, tá? No próximo slide aqui. Que a gente alugue Suzano e comece a correr o aluguel de Santa Cruz, porque se tudo der certo, o começo do ano começa a correr. Né? Pode ter notícia positiva. Pode ter notícia positiva para 2026. A gente já tem isso, como a gente já falou aqui, nosso planejamento, olha, 2 anos para frente, a gente já está olhando o próximo ano. Né? Mas não vamos antecipar nada aqui, porque tem muita água para rolar. O fundo pode comprar, vender ativo esse ano ainda, ter alguma receita não recorrente, então vamos esperar acabar o semestre e a gente faz de novo esse anúncio do guidance pro ano que vem, né, Diego? Podendo ter novidades. Nem podemos conflitar com o começo do vídeo aqui, já que a gente falou que está só começando, Pedro. Então, o ano é isso aí. Tá no início. Vamos lá, CD Campinas, Diego. Boa. Pessoal, dessa vez vamos fazer um pouquinho de propaganda aqui, porque a gente quer alugar o quanto antes esse ativo. Né? Então, assim, o CD de Campinas, ele está disponível para alocação. Se você, cotista, operador logístico ou que assiste aqui nossos vídeos, que gosta aqui dos nossos vídeos, quiser conhecer ou tiver alguma indicação, entre em contato aqui através dos canais de comunicação aqui das Agros, tá? Tanto Instagram, e-mail, liga, enfim, você vai conseguir falar comigo, vai conseguir falar aqui com a equipe toda para tirar suas dúvidas, para poder organizar uma visita, né, Pedro? Sim. Esse ativo, ele é bastante maleável, tá? Por quê? Ele tem desde o módulo ali, que pode ser locado de 900 metros quadrados a 4.000 metros quadrados, ou o ativo inteiro, que tem os seus 28.000 metros quadrados ali de ABL. Tá, ele permite dividir em módulos, né, Diego? Permite. Flexível, né? Então alugar ou para um único inquilino, ou para... Muito flexível. Diversos. Tem cross-docking, tem doca elevada, tem doca em nível, tem doca sider. Cabe qualquer tipo de operação, seja ela industrial ou logística. E lembrando, pessoal, que a localização dele também é super importante. Né? Ele está muito perto da Anhanguera, está muito perto da Bandeirantes, ele está praticamente de frente ali a Dom Pedro I. Estratégico. Né? Estratégico. Então, a gente ainda não tinha feito ainda uma propaganda tão grande, porque a gente está dando um tapa ali no imóvel, estamos limpando, pintando. Acabou de receber, né? Acabou de receber. Nem 2 meses. Não, tá super recente aqui. Então, estamos dando aquela ajeitada legal e tal, para poder receber. Deixar o imóvel bonito aí, dando um capricho para os potenciais inquilinos terem uma experiência legal quando visitarem, né? É isso. Boa, legal. Bom, obras em andamento, expansão fase 2 Santa Cruz. Diego, explica um pouco que eu, quando eu olhei no primeiro momento, eu não entendi muito bem. Esse é um módulo só, né? O galpão é bem maior que isso. Ele já está de pé, já está com cobertura, mas ele vai ser bem maior que isso, né? Pedro, você lembra que a gente tinha uma terraplanagem e um sistema de contenção dessa terraplanagem bastante expressivo? Sim. Quase 600.000 metros cúbicos de movimentação de terra. Né? Para poder nivelar o terreno, né? Porque a fase 1 estava aqui, a fase 2 estava aqui, então a gente trouxe ela para cá. Exatamente. A hora que a gente compara o nível do galpão com o desnível que a gente tinha, chegava aí aproximadamente 18 metros. Nossa.
Então, era um baita desafio. E, ao mesmo tempo, a gente não quer, junto ali com a construtora, perder tempo na construção desse galpão. O que foi a estratégia, Pedro? Modular. Certo. Então, assim como a gente está vendo aqui na imagem, esse primeiro módulo são 6 módulos, né? Tem um módulo ali no meio que faz a interligação dos 2 galpões, depois mais 4 módulos ali já em conjunto. Isso é importante, eles vão ser interligados, pessoal. Sim. Então, lembra, não vão ser 2 galpões separados. Quando tiver pronto, a gente vai ter um galpão de 40 ou 42 mil de ABL, digo, algo assim, né? Exatamente. Total, né? Então, um único galpão importante aí. Exato. Então foi o formato que a gente encontrou para ter uma linha de produção, não perder tempo. Então, assim, o pessoal já vê que o módulo ele vai saindo com cobertura, sistema de combate a incêndio, a gente vai começar a elétrica ali também antes de começar o piso. Você já vai finalizando os módulos e unindo depois. Exatamente, unindo depois. Assim que a gente entrar com infraestrutura de elétrica, a gente começa ali concretagem dos pisos, porque aí até diminui aquele trânsito de prestador de serviço dentro do piso. O piso pode ali ter um período maior ali de cura. Isso traz qualidade para o empreendimento, viu, Pedro? Legal, então estratégia para que a gente possa entregar a obra no prazo sem perder a qualidade e ganhando aí muito tempo com isso, né? Ainda bem, agora o período é de sol lá na obra. Céu azul, para poder conseguir avançar bastante. Bacana. Perguntas e respostas, Diego. Vamos lá, nossa tradicional sessão aqui. Bom, a primeira então vou fazer para você, Pedro. Vamos lá. Bom, como o fundo trata com a alavancagem e qual o impacto dessa estratégia nos resultados? Boa pergunta. Primeiro assim, a alavancagem, né, a gente tem que entender que quando ela é bem utilizada da maneira correta, Diego, quer dizer, você comprar ativos com bons retornos aí, a bons cap rates, e ter alavancagem ali que eventualmente estão a taxas mais baixas, ele pode gerar valor. Perfeito. Né? Como a gente está no momento hoje de mercado de taxas mais altas, a gente conseguiu fazer isso, mas trazendo portfólios prontos. Então, dentre as aquisições que a gente fez recentemente, os CRIs vieram com taxas do passado. Então, a gente conseguiu aí trazer operações aí que já tinham CRIs, só que estavam lá com taxa de 6, 6,5, 7, 7,5, e isso, Diego, quando feito de uma forma correta, gera valor, tá? Então, assim, de uma maneira geral, a alavancagem do fundo hoje representa menos do que 15% do seu patrimônio líquido. Então, que é uma alavancagem baixa comparado com outros fundos, né, Pedro? E não é que a gente está mudando o perfil do GGR. De forma alguma. Estamos ali otimizando os resultados, né, a estrutura de capital, para poder trazer esse resultado para o cotista do GGR. Exato, essa palavra é importante. Otimizar a estrutura de capital. Você tem que ter aí uma estrutura de capital entre equity e dívida que faça com que você extraia o máximo de retorno possível. Então hoje, com esses 15%, a gente entende que está conservador e compatível com a estratégia do fundo de gerar retorno no longo prazo, né? O fundo ainda conta com capacidade de refinanciamento, inclusive no último relatório a gente falou sobre o CRI que foi feito para refinanciar um outro CRI a uma taxa igual ou até menor. Ou seja, alongando, deixando de uma forma mais flat, cabendo dentro do caixa sem tendo que fazer nenhum malabarismo, nenhuma venda forçada para conseguir capital, né, Pedro? Exato. Um fundo que tem 2 bi de patrimônio, Diego, consegue tranquilamente refinanciar se for o caso, se chegar alguma parcela que aí não esteja planejada, né? Como foi o caso dessa que veio de um portfólio recém-adquirido. Também o fundo pode fazer emissões, como tem feito, emissões pontuais, que reforçam o caixa. A gente já vai falar do balanço, vocês vão ver que o balanço está bem mais saudável. E o fundo também vende ativos, recicla, como acabou de fazer com o imóvel de Pirituba. Então, pessoal, fiquem tranquilos de uma maneira geral com a alavancagem, que ela está bem equalizada, bem equacionada aí com o fundo. Bom, pergunta 2 é para vocês daí, Diego. Como a gestão do GGRC11 avalia o risco de vacância em imóveis localizados em cidades com fortes incentivos fiscais, como Extrema e Cajamar, diante da possível implementação da reforma tributária? Esse risco já está sendo mensurado ou ainda é considerado incerto? Vamos lá, Pedro. O pessoal tem várias perguntas bastante. Em uma aí, né? Juntou várias coisas. Mas é super importante. O pessoal tem visto as notícias e tem se preocupado. E nós aqui da gestão não estamos descartando essa reforma tributária, estamos acompanhando de perto. Mas o que acontece aqui na nossa leitura, tá? Acaba nivelando o jogo como um todo, né?
No caso para o GGR, que tem exposição em capitais importantes e não em localizações únicas ali, poxa, o GGR não tem 5 ativos em Cajamar, não tem 5 ativos lá em Extrema, dependendo só dessas regiões. Então, assim, a gente acha que está super equilibrado o portfólio, a gente não está exposto diretamente a esses lugares, mas vamos pensar no seguinte, Pedro, uma vez que estabeleceu a reforma, nivelou o jogo, você pagar em um lugar que tem incentivo ou em outro que não tem, os valores ali vão estar muito próximos. O que vai estar mandando? Principalmente localização, né? Qualidade do ativo, né? Porque as empresas não é que acabou o incentivo, eu vou sair, pronto e acabou. Tem um custo, né, e um tempo de mobilização aí, né, que não é gigantesco. Não é todo mundo que consegue. Assim. Eu desplugo aqui, eu abaixo esse disjuntor, esse interruptor aqui e ligo aqui numa outra localização. Ele sai de Extrema e vai para Guarulhos. A Guarulhos não tem ativo e o valor é muito mais alto. Então não é tão óbvio assim, né? Essa mudança. Exato. E algumas praças aí já estão muito consolidadas. E a gente vive um ciclo aqui agora imobiliário que a gente não tem um estoque tão alto assim para ter esses movimentos a níveis alarmantes. Não está sobrando. Não está sobrando ativos, muito pelo contrário, vai faltar. Os desenvolvimentos diminuíram em função ali custo de construção, custo de capital que a gente vem falando. Então, assim, não há por que ainda ter um alarme a respeito disso. Pelo contrário, a gente acha até que vão surgir aí oportunidades. Claro. E acho que a principal defesa nossa é a diversificação, né, Diego? Então, como o fundo é bem diversificado, tanto geograficamente, quanto por setor, por inquilino, a gente acaba, com isso, né, tendo uma proteção contra um risco de mercado, que é uma mudança de uma tributária. Né? A gente não consegue ter nenhuma influência sobre isso, mas a gente, diversificando o portfólio, diminui sensivelmente o risco do fundo. Boa. Bom, a terceira vai para você então, Pedro. Vamos lá. Bom, os aluguéis abaixo do valor de mercado representam um risco para o fundo ou há planos concretos de reajuste para alinhamento com os preços atuais? Primeiro que assim, representa uma oportunidade, ao contrário, na nossa opinião, né? Então, se o aluguel está abaixo, ele é uma oportunidade. Se os aluguéis estivessem muito acima do valor de mercado, seria sim um risco, Diego, porque aí, numa futura renovação, provavelmente você teria que reduzir o aluguel para equalizar com o preço de mercado. Tem um gráfico bem interessante no nosso relatório que mostra como estavam os preços, a média do portfólio do GGR comparado com o mercado. E a gente estava bem abaixo, tá? Sensivelmente abaixo, mais de 20% abaixo de mercado. Depois das aquisições recentes, desde o ano passado para cá, a gente trouxe mais imóveis de contratos típicos. Multi-inquilinos ali, né? Multi-inquilinos e contratos típicos. E você pode ver que a gente mudou já está bem mais próximo do valor de mercado. Ainda não chegamos lá, principalmente porque temos contratos atípicos, né? Muitos contratos atípicos no fundo. Esses contratos, dependendo do momento, eles podem ficar defasados. E aí, numa eventual renovação, sim, a gente obviamente vai olhar mercado, vai balizar preço de mercado e, tendo oportunidade, com certeza a gente vai buscar um ganho aí para o cotista, né? É importante até destacar para o pessoal, Pedro, como que funciona o mecanismo da revisional, né? No contrato atípico, a gente não consegue utilizar daquele mecanismo de pedir uma revisional do contrato de locação a preço de mercado. Então, Exato. basicamente, o contrato atípico, né, ele vai corrigir de acordo com o índice inflacionário definido no contrato. Que é até o vencimento dele, você não pode mexer. Exatamente. Tem que respeitar. Então, trazendo esse tipo de estratégia multi-inquilino e típico, você entra um pouquinho ali na linha do ganho do valor de mercado, porque aí são contratos um pouquinho mais curtos, que tem um giro maior. Pode ter revisional, né? Que pode ter revisional e você consegue ali tá trabalhando valores melhores. Quando tem momentos ruins também é bom ter o atípico. Sim. Que pode acontecer o contrário. Então, equilíbrio é tudo. É isso aí. É importante ter esse blend aí de contratos típicos e atípicos, porque dependendo do momento, a gente ganha mais com um ou com o outro e um compensa o outro, né? É o que a diversificação gera de positivo. Bom, aumentamos então esse rendimento do último mês, como já dito, foi uma coisa do semestre, né? Não foi nada aí que a gente agora vai continuar, foi pontual, tá? Diego, esse gráfico da performance, a gente estava conversando antes de começar aqui a gravação, né? Ele deveria estar com o CDI líquido, porque se eu colocar o CDI líquido de imposto,
o GGRC vai bater todos os índices, né? Perfeito, Pedro. Então não dá para a gente trazer ele bruto aqui, porque senão ele distorce. Não é justo. Inclusive ali em cima a gente fala, a rentabilidade líquida total do fundo, desde o seu início, é de 106% do CDI, quer dizer, ele já bate o CDI líquido. Então vamos atualizar isso aqui e ter aí a visão de que o GGR de fato está batendo todos os índices principais aí, né? Então CDI, FIX, IPCA, etc. Desde o início do fundo. Desde o início do fundo, algo difícil hoje em dia, né? Uhum. Aqui a distribuição da receita, isso aqui, pessoal, ainda não está consolidado todos os ativos novos, tá? Isso aqui vai mudar um pouco ainda, porque foi de junho, a gente teve coisa, por exemplo, Martin Brauer não entrou aqui ainda, então isso deve se alterar um pouquinho e a gente vai avisando vocês aí das mudanças, tá? Balanço do fundo, então o que é legal? Já tem aí o efeito da oferta, aumentou bastante aí a questão de disponibilidade, aluguéis a receber, FIIs, mas, Diego, vai baixar o passivo aqui. Por quê? Também não está ainda atualizado, porque estava considerando junho, né? Base junho, agora em julho a gente pagou tanto essa amortização programada do CRI Mogno 2, de aproximadamente 24 milhões, que a gente usou um refinanciamento, um outro CRI, né? Então o dinheiro do CRI está no caixa aqui, mas ainda não pagou a amortização em junho. Foi paga agora no início de julho, e tem também a parcela de Milzer Liquid, que a gente também pagou em julho, 15 milhões aproximado com correção, deu um pouco mais que isso. Então, a gente vai baixar o passivo, vai sair do caixa, obviamente, mas a gente vai ter um passivo menor. Diminui a alavancagem, diminui algumas obrigações. Algumas obrigações para agora julho, né? E a gente está com uma relação saudável agora de liquidez para as obrigações, estamos confortável e o pessoal não precisa mais se preocupar aí com as obrigações, né? Exato. Aqui também a amortização, a gente continua ainda com essa amortização que a gente acabou de explicar que vai ser feita em julho e em breve esse valor aí de 30 e poucos milhões de 2025 vai cair para algo próximo de 10 milhões. A ideia é ir diminuindo esses balões aí que a gente sempre fala pro pessoal, né, Pedro? Exato. A gente herdou, né, esses CRIs com parcela bullet, que é o balão, né? Sempre que a gente estrutura um CRI aqui dentro, a gente preza por ter uma amortização aí linear ao longo do tempo do contrato, que daí você não tem surpresa, né? Então você vê que essa de 2030 também foi herdada, ó. Tem um balão importante ali, Diego. De resto, não tem que se preocupar. Acho que a gente está bem equacionado aqui. Número de cotistas a gente já falou também, quase 180 mil. Pirâmide bonita, hein? Bonita, hein? Correção, o que tem aí, Diego? Bom, em junho agora 4,52% e julho aqui já começa as correções maiores aí, né, Pedro? Julho, agosto, setembro, meses importantes de correção, né? Vamos ter depois de dezembro ainda uma importante. Vamos ter aí 25, ou quase metade, né, do portfólio corrigido nesses 3 meses. Então, correções importantes aí que vão acontecer. A gente continua, então, com essa divisão de 60, quase 20-20, né? Entre logístico, industrial e imóvel híbrido, né? Pretendemos aí aumentar ao longo do tempo o logístico e o híbrido. Perfeito. E diminuindo o industrial, né? Digo, naquela estratégia que no último relatório o cotista questionou, pô, vocês vão vender industrial? Não temos urgência, né? Temos bons ativos industriais, mas estamos dando prioridade para logísticos e híbridos nesse novo momento do fundo. Aqui que eu falei, ó, Diego, isso que eu queria mostrar. Ó, a gente chegou a ter, ó, aluguel de mercado por volta de 27 em 2024 e o fundo a média de 17 por metro quadrado. Quase R$10 de diferença. Mais de 30% ali de diferença. Então, muito grande. E hoje já estamos com a média em 23,50, mais ou menos. E o mercado também subiu, né? Quase em 30. Então, a gente está vendo ali ainda um gap importante que o fundo pode capturar, né? Exatamente. E aqui o portfólio do GGR cresceu, tem novos ativos, pessoal. Dê uma olhada aqui, então a gente está agora com uma coleção, né? Vamos chamar de coleção GGRC aqui, Diego. Dos ativos, então. Que legal. Vários ativos, né? Estamos com agora mais páginas, mais ativos. A ideia é crescer essas páginas. Mais inquilinos. Né? Mais inquilinos. Daqui a pouco não cabe na página aqui, né? Bem legal. Bom, os projetos sociais que a gente ajuda. Se tiver algum projeto social interessante, manda para a gente analisar. Isso é feito pela gestora, tá? Custeado pela gestora, não pelo fundo. E fique atento às redes sociais, né, Diego? Isso, tem um recado para o pessoal que o que acompanha e o que não acompanha. O que não acompanha ainda acompanhe,
porque tem novidade, vai ter sorteio, vai ter coisa boa pro cotista que acompanha. É mesmo? É. Vamos acompanhar então. Fique de olho, pessoal. É isso, obrigado. Obrigado, até a próxima.